Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na nossa segunda aula do novo estudo, do Construindo um Lar Cristão. Nós estamos vendo aspectos mais profundos agora deste estudo, não só apenas reconhecendo alguns problemas, identificando exatamente as áreas que devemos trabalhar, mas nos aprofundando agora nas soluções de uma vida mais na presença do Senhor, mais dependente, trazendo então verdadeiras transformações. E hoje nós vamos ver o primeiro passo, então, para que as verdadeiras transformações nas nossas vidas possam acontecer, para que possamos vencer as dificuldades e as tempestades que esta vida muitas vezes coloca em nossas vidas. Então, vamos à nossa aula. Sempre há necessidade de reparos com o passar do tempo. É justamente isso que nós estamos vendo. Nós estamos já com uma família estruturada, todos nós fazemos parte de uma família, quer casado, quer não casado, quer solteiros. Todos nós, então, percebemos que as coisas não estão correndo muito bem, Sempre tem alguma coisa acontecendo de errado, sempre tem algum problema na família que precisa ser resolvido. E é justamente dentro destes problemas que nós vamos trabalhar. Então, problema de solidão, meus pais não me dão atenção, problemas no casamento, meu marido bebe, problemas com a esposa que é autoritária, que quer mandar no marido, mandar em tudo que acontece na vida de todo mundo ao seu redor. E tudo isso são problemas que acontecem dentro de um relacionamento familiar. E é justamente aí que nós vamos entrar agora com os nossos estudos. Pois bem, o problema, para começar, está no nosso coração. Então, nós vamos focalizar hoje nossa atenção no coração. Somente quando nós destronizamos os ídolos do nosso coração, é que Deus nos ajuda a enfrentar as tempestades. Então vamos lá. Objetivos do estudo de hoje. Primeiramente, nós vamos reconhecer que o problema do homem não está somente nas circunstâncias, mas também e principalmente no coração. Opa, nem terminei de ler, já passei. Nós vamos identificar alguns dos ídolos do seu coração, os desejos necessários que regem a sua vida. E nós vamos ver em Cristo a única esperança de se preparar para as tempestades da vida por meio de uma obra profunda na esfera do coração. Então, nós vamos ver que em Cristo nós devemos mudar aquilo que está dentro do nosso coração. Bom, a importância de períodos de crise. Opa, eu pulei esqueci de apagar um estudo aí. 1 Samuel 16:7. Vamos lá. 1 Samuel 16:7 diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Se nós lembrarmos, aquele período em que Saul estava para ser entronizado, para se tornar o primeiro rei de Israel. E então o povo elege alguém que é belo, alguém que tem uma boa aparência, alguém que sobressai em altura, alguém que então aos olhos do povo seria a pessoa ideal para estar à frente. E nós fazemos isso constantemente. Nós estamos olhando aí o melhor professor é aquele que é mais graduado, o melhor lugar para se morar é onde tem pessoas mais civilizadas, a pessoa que tem mais educação é a pessoa que tem a gente tem formas de conviver melhor. A gente está sempre olhando a aparência e não vendo, então, o problema que está dentro do coração. E esta semana, hoje, foi preso um dos maiores pedófilos da Europa, um homem que estava sendo procurado há muito tempo, e descobriu-se que ele é um homem extremamente graduado, um homem extremamente
de boa aparência, e que estava fazendo atrocidades com crianças. Então, você vê aí que se ele passasse por nós, se ele se apresentasse a nós, nós nunca imaginaríamos isso de uma determinada pessoa, o que prova para nós que o problema não é a aparência, não é aquilo que nós julgamos ser ideal que faz uma pessoa ser melhor. Mas o que faz uma pessoa ser melhor ou não está no coração. E é justamente ali que Deus vê, né? O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, visões do homem. A preocupação do homem é sempre em coisas visíveis, externas e superficiais. Moda, marca de roupa, as posses, a aparência física, o status social, racismo, preconceito, né? Algumas atitudes racistas, algumas atitudes preconceituosas, são todas estas coisas, né? Todas isso que nós falamos, são consequências de ídolos que habitam no nosso coração. E como que esses ídolos foram parar lá dentro? Né? Aí nós vamos estudar um pouco e entender como que essas coisas acontecem. Mas eles estão lá e foram postos lá. Então, vamos supor, um adolescente chega na escola e todo mundo usa um tênis da Nike. E ele, então, vê o pessoal comentando que comprou um tênis Nike, que comprou um tênis da Nike, que foi lá no shopping, pagou R$1.000 e poucos no tênis da Nike, tênis bom, como eu escutei na rádio hoje, né? Eu estava escutando a rádio e o rapaz da rádio falou que não sei quem deu um tênis de R$6.000, né? De $1.000 para uma pessoa. Ou seja, $1.000 é R$6.000. É um tênis de R$6.000. Aí o apresentador, né, o locutor lá da rádio disse, né, dava para comprar 6 tênis bons. Rapaz, aí você escuta isso, né? O adolescente escuta isso e vê na escola, né? O pessoal tudo com tênis, ele acha que a vida dele seria melhor se ele tivesse um tênis daquele. E a partir do momento que ele coloca isso no coração, ele começa a desejar, né? Ele acha necessário ter um tênis daquele e passa a desejar um tênis daquele. E a vida dele, então, gira em função de aquilo acontecer. E enquanto aquilo não acontecer, a vida dele, então, será uma vida de frustração, onde ele estará sempre buscando uma forma de realizar o seu desejo. Então, ele pede para os pais, ele deixa de comer na cantina lá da escola, de comprar lanche para a escola para poder juntar. E veja, passa todo por nós vamos chamar de um preparo, né, para o culto, né? É quase que uma liturgia, né? No culto nós temos a liturgia, que é aquele preparo para nos encontrarmos com Deus, em que nós temos leitura da palavra, em que nós temos cânticos que vão preparar o nosso coração para Deus, que nós temos a palavra anunciada que já apontam para o problema que será tratado no sermão. Tudo isso está preparando as nossas vidas para aquele momento em que estaremos diante da palavra de Deus que será pregada. E isso se chama, então, liturgia. Então, a partir do momento que esse adolescente, ou você, ou, né, como adulto mesmo, eu, em outras coisas, estou dando um exemplo de um adolescente. A partir do momento em que vê a necessidade, coloca o desejo no coração, ele começa a se preparar. O fato dele pedir dinheiro para os pais o tempo todo para poder comprar o tênis, o fato dele deixar de gastar dinheiro com alimentação para poder comprar o tênis, o fato dele mover toda a sua vida e a sua alegria em função de ter aquilo ou não, é o que nós chamamos de liturgia. Veja, ele está se preparando para o momento de maior alegria da vida dele, o momento em que ele colocará um tênis de R$1.000 da Nike nos pés. Então, veja, ele criou um ídolo dentro do coração. Nós vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. O homem e os ídolos. Então, Calvino já dizia, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, o problema não é o tênis Nike de R$1.000. Este é um dos ídolos fabricado pelo coração. Nosso coração tem uma porção de ídolos.
Quando nós olhamos para o paganismo, quando nós olhamos para a religiosidade não cristã, nós temos normalmente aqueles altares cheios de algum tipo de deuses, né? Com várias imagens, nunca é um só. Né? Lá em Isaías tem a deusa Fortuna e o deus Destino, né? Então, nunca é um altar onde você tinha peças que representavam esses deuses. Nunca é um só. Sempre vem acompanhado, porque é um deus para uma coisa, um deus para outra coisa. A gente está criando Deus. Por isso, quando nós olhamos para a mitologia grega, você tem lá o deus Sol, porque é ele que vai dar a luz necessária para o crescimento, o deus que cuida das chuvas, que é aquele que vai ajudar então a fertilizar a terra. Então tem o deus da fertilidade, que era para poder ter filhos. Então o homem olhava para a natureza então a partir das suas necessidades pessoais. E a partir da incompreensão da natureza, ele criava então deuses que seriam capazes de suprir as suas necessidades. Por isso que existem diversos deuses, não porque os deuses existem de fato, mas porque o homem criou aquilo que lhe era necessário. Ele criou alguns deuses. Né? Então, mudando e assim até hoje, né? Nós ainda criamos nossos deuses, nós não chamamos mais de deuses, mas aquilo que nós colocamos como necessário, que mudará a nossa vida e trará alegria, é aquilo que vai ser caracterizado como um Deus. Mudando o coração. O coração representa todo o nosso ser. Toda mudança deve acontecer não em nosso aspecto físico, mas no coração, de dentro para fora. Então, não é de fora para dentro. Então, nós temos a tendência a tentar corrigir aquilo que é visível. Então, a pessoa que bebe, ela tenta parar de beber. Por quê? Porque ela está passando vergonha por causa da bebida. As pessoas não estão aceitando ela mais por causa da bebida. Pessoas que fumam, já vi muitas pessoas que pararam de fumar no momento em que nasceu o filho. Por quê? Porque não quer fazer mal para aquela criança, não quer fumar perto dela. Então, essas são mudanças externas, né? Mas o verdadeiro motivo do porquê a pessoa bebe, o verdadeiro motivo do porquê a pessoa fuma, o verdadeiro motivo do porquê que a mulher se veste de uma maneira sensual está dentro do coração. Não é necessariamente só para estar bonita, mas é sim para satisfazer algum desejo que está lá dentro. E é isso que nós devemos mudar. Aquilo que está lá dentro, que vai reger o meu comportamento, que vai brotar esse tipo de comportamento na minha vida. Isso me ajuda, por exemplo, a perceber comportamentos estranhos na minha vida e não lutar com o comportamento, mas esquadrinhar o meu coração para saber o porquê que eu agi de determinada maneira. E aí, então, eu identifico o pecado no meu coração e me coloco. Então, veja, é o coração que precisa ser alterado. Mudar o comportamento, o homem exterior, sem mudar o coração, o homem interior, pode gerar uma mudança temporária e superficial, que na primeira dificuldade volta a ser o que era antes. Então, não é difícil você ver pessoas que pararam de fumar por causa do que os outros estavam dizendo, por causa da vergonha, em determinado momento passar vergonha de novo por causa da bebida. Não é difícil ver pessoas que pararam de fumar por causa do filho fumar escondido ou voltar a fumar em pouco tempo. Por quê? Porque a mudança está no exterior. Né? Mulheres que se vestem sensualmente, em pouco tempo, né, se comportam para ir para a igreja, mas quando não estão na igreja, quando vão sair para algum lugar, querem mostrar que elas são sensuais, né, que elas são bonitas. Por quê? Porque ela quer agradar aos olhos, ela quer sentir que ela está agradando as outras pessoas. Então, o problema está no coração. Então, para a mudança ser verdadeira, nós precisamos reconhecer dois problemas no nosso coração. E é por aí que nós devemos começar. Primeiro, algo está faltando em nosso coração. O que é que falta no nosso coração? Que a gente está tentando preencher esse coração. Está tentando saciar esse coração com alguma coisa. E algo está errado em nosso coração. E nós precisamos, então, identificar o que é que está errado. Então, o que está faltando no coração humano?
Mateus 5:3, ele vai dizer uma coisa bem interessante que nós precisamos aprender e depois nós vamos completar com Mateus 11. Mas veja, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por que humildes é importante aqui nós ressaltarmos os sermos humildes de espírito? Porque nós não enxergamos os ídolos do nosso coração, porque nós somos orgulhosos. Nós não gostamos de entender que o problema está em nós, que me falta alguma coisa. Nós precisamos mostrar que está tudo bem para conosco. E justamente é esse pensamento que não nos torna humildes, que nos torna soberbos, nos torna orgulhosos. Nós temos vergonha de assumir que está errado. Sabe quando você era jovem, quando você era adolescente, e você estava numa roda de amigos e todo mundo assiste um determinado filme, um determinado desenho, uma determinada série, e você nunca viu aquilo, mas está todo mundo falando daquilo. E você concorda como se soubesse do que todo mundo está falando, como se você também fosse fã, né? Você assistiu aquilo lá também. Aí chega em casa, o que você faz? Eu preciso assistir isso, porque eu necessito disso. Por que você necessita daquilo? Por que você precisa assistir aquilo? Para que você possa chegar na roda de amigos novamente e saber exatamente do que está falando, poder comentar exatamente o que está acontecendo. Então, é muito importante perceber isso, né? Logo, ser humildes para reconhecer que é um problema, que eu estou querendo, então... Veja, o problema não é que eu não conheça a coisa, o problema é que eu quero ser aceito pelos outros. Então, eu preciso de humildade para reconhecer esse problema no meu coração. Então, não tem nenhum problema em ir lá e assistir a série, mas o motivo pelo qual você está indo lá assistir o filme, a série, o que for, pode estar errado, né? Então, é isso que nós devemos observar. Então, devemos ser humildes para reconhecer. O soberbo nunca vai assumir que ele foi assistir porque ele queria ser aceito pelos outros. Nunca ele vai assumir isso. Ele sempre vai assumir que... ele sempre vai falar que não, que ele fez isso por outros motivos qualquer. Então Mateus complementa, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque esse tipo de pensamento, né, igual de ter que ser aceito pelos outros, é um exemplo que eu estou dando, ele cansa, ele sobrecarrega, porque as coisas mudam, você muda de grupo, de repente você sai da empresa que você está e vai para uma outra empresa, o pensamento e as coisas que aquelas pessoas fazem é outra coisa completamente diferente. E você tem que se adequar àquilo e você fica desesperado para conhecer tudo que eles estão falando. E justamente isso vai sobrecarregar, vai trazer cansaço, né, fadiga. E você começa a achar que a vida é futilidade. E de uma certa maneira, fútil. Não que necessariamente aquilo seja fútil, mas a forma como você está enxergando as coisas está tornando tudo aquilo muito fútil. E aí então, em Cristo, nós podemos estar livre disso, porque nós não vivemos para agradar as pessoas, nós vivemos para agradar a Deus. Por isso Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Em Cristo nós não precisamos provar nada para ninguém, pois é Cristo que conquistou todas as coisas para nós. Então, em Cristo, eu não preciso fazer nada para ser aceito, pois Cristo morreu na cruz para que eu pudesse ser aceito. Então, esta é o fundamento principal para que nós possamos entender. E precisamos ser humildes para reconhecer os problemas do nosso coração. Esse talvez seja a parte mais difícil, porque, em geral, nós não percebemos que precisamos mudar o coração e não queremos perceber que o nosso coração é doente. É só alguém falar que você está errado, que você já se dói todo por dentro. Imagina você vir falar para mim que eu estou errado? É um absurdo. Nós não queremos. Então, precisamos reconhecer a pobreza do nosso coração para buscarmos uma forma de corrigir o que está errado. Por isso, Cristo focava no coração para apontar as necessidades anteriores. Então, veja lá, Marcos 10, 17 a 24, diz o seguinte: E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus.
Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, respondeu o jovem, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então aqui essa passagem é bem famosa, bem conhecida, e nós tendemos a jogar a culpa nas riquezas, né? Então veja como o rico é mau ser rico, né? Tentando até mesmo justificar ou achar uma alegria na pobreza, né? Então olha como é bom ser pobre, pois assim a gente não passa por isso que Jesus Cristo está dizendo que é difícil entrar no reino de Deus com a riqueza. Mas veja que aqui a questão é bem específica e não tem a ver exatamente com a riqueza, não tem ver exatamente com as dúvidas deste jovem, né? A questão aqui tem a ver com o coração. Veja só, esse jovem chega em Jesus Cristo e fala, bom mestre, e Jesus direciona o coração desse jovem. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ou seja, nem ele já está avisando para esse jovem que nem ele mesmo pode se achar bom. Mas olha a continuação disso. Jesus fala para ele cumprir a lei. E o que então responde esse jovem? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Este jovem está falando assim, olha, eu faço tudo isso. Veja, isso é um aspecto exterior. Não é um aspecto interior, é um aspecto exterior. E Jesus o fita com muito amor e diz, só uma coisa te falta. Por quê? Jesus agora vai lá no coração deste homem. Tá vendo? Jesus está falando para mim, para você, que não é o exterior. Mesmo que você cumpra toda a lei, o seu coração levanta ídolos dentro dele. Então veja só, quando Jesus fala então da lei, ele acha que ele está tudo certo. Eu cumpro todas essas coisas. Logo, se eu cumpro tudo isso, eu sou uma pessoa boa. Mas Jesus já disse que só existe um bom. E aí Jesus então aponta para o coração. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu. Não existe uma lei que diz que é para você fazer isso. Não é uma norma, não é uma doutrina bíblica você vender tudo que você tem para dar para os pobres. Algumas pessoas tentam forçar isso, mas aqui o que está acontecendo é que Jesus está olhando para o coração deste jovem e vê que o que este jovem mais preza na sua vida são as suas posses. E é justamente estas posses o motivo de orgulho deste jovem. E quando Jesus então fala para ele vender tudo que tem, é que justamente para ele se tornar humilde, para quebrar o orgulho deste jovem. E então esse jovem se entristece, porque ele era dono de muitas propriedades. E olha que interessante, isso é tão complicado para entender, que os discípulos de Jesus, eles ficaram meio que constrangidos. Eles estranharam estas palavras de Jesus. Por quê? Porque para o judeu daquela época, ele entendia que ser rico era uma demonstração de que Deus abençoou a vida daquela família, da vida daquela pessoa. Então eles olharam para esse jovem e vê um jovem que é rico, ou seja, abençoado por Deus. Eles olham para esse jovem e vê um jovem que cumpre toda a lei. O que falta para esse jovem entrar no reino do céu? Nada para eles. Então Jesus diz mais uma vez que é difícil entrar no reino dos céus, porque o problema está no coração. É onde você coloca, onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. E o seu coração precisa de Cristo. E esse jovem não quis Cristo. Não aceitou aquilo que Cristo estava falando.
E aí, então, mostra o ídolo do coração desta pessoa. É isso que está acontecendo. É difícil enxergar. Jesus não responde diretamente à pergunta daquele homem porque reconheceu a autossuficiência e o orgulho espiritual no coração dele. Jesus, então, o conduziu a ver que o coração é que estava com problemas. Ele achava que era bom o suficiente para entrar no céu. Achava que cumprir a lei era tudo o que ele precisava. Era um legalismo, ou seja, era algo exterior. Tem muitas pessoas que, porque vão para a igreja, eles acham que já está tudo certo, já é o suficiente. Mas eles não se preocupam em ler a Bíblia para esquadrinhar o coração e ver qual que é o problema que está lá dentro. Ou seja, são pessoas que estão indo para a igreja, estão cumprindo todas as suas obrigações, até leem a Bíblia todos os dias, muitas vezes, mas não estão aplicando essas verdades ao coração para ter o coração transformado do orgulho e poder ser humilde diante do Senhor. E mostrar que precisa de Deus, acredita que as suas obras são suficientes para alcançar a salvação, para ser melhor do que os outros, né? Porém, ele era incapaz de ver o seu coração, estava nas riquezas que o seu coração estava nas riquezas deste mundo, ou seja, o problema era interior. Assim, o jovem aprendeu que ele não era bom, mas que somente Deus é bom. Somente quando olhamos para o nosso coração é que entendemos a necessidade que temos de mudança e da graça de Jesus Cristo. Senão a graça não é graça, né? Nós achamos que nós merecemos o que Cristo tem a nos oferecer. Lucas 6, 43 a 45 diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O problema dos frutos. Quando temos uma briga familiar e os envolvidos passam dos limites, não vamos supor que eu brigo com a minha esposa e eu começo a gritar, eu começo a xingar, eu começo a falar um monte de coisa para minha esposa. O que saiu da minha boca já estava aqui dentro, não foi por causa da minha esposa. O que sai, a boca fala do que está cheio o coração. E os frutos, então, da minha vida serão de acordo com aquilo que preenche o meu coração. Então, quando eu agredir a minha esposa, eu não estou demonstrando graça à minha esposa. Tá? Quando eu falo mal de uma determinada pessoa, eu também não estou demonstrando graça. Isso demonstra que eu não experimentei a graça de Deus ainda na minha vida. Porque eu estou incapaz de dar bons frutos. Eu estou dando fruto que está dentro do meu coração. Então, se eu falo mal de alguém, se eu não sei respeitar alguém, se eu trato mal a minha esposa, se a minha esposa tratar mal o marido, fica falando para o marido o que ele tem que fazer, porque no coração dela, o marido é incompetente, porque ela acha que ela é mais competente do que o marido, ela é orgulhosa, ela é cheia de si, então ela começa a encher. Então, não adianta mudar, aí a gente percebe em determinado momento que está errado. E então eu falo assim, não, eu nunca mais vou falar mal, nunca mais vou gritar, nunca mais vou xingar a minha esposa. Eu estou querendo mudar o fruto. Então eu estou lá pegando o fruto bom, né? E pensamentos positivos, né? Fazendo exercícios para não falar mais palavrão, para não falar mais mal da minha esposa, para não tratar mais outros com indiferença. E o que eu estou fazendo? Esses frutos eu estou grampeando os frutos na minha árvore, como se isso fosse mudar a situação. E quando a gente chega mais de perto, a gente percebe que o fruto está grampeado, que não mudou nada, a pessoa continua sendo a mesma. Então, não é o ter. Às vezes também, muitas vezes, nós falamos que o problema é por causa do terreno onde a árvore está plantada, né, que vai definir o fruto. A culpa, né, foi porque a mulher me xingou primeiro. Então, na hora que ela me xingou, eu perdi a cabeça, eu xinguei também. Então, são as circunstâncias ao meu redor. Como se, né, isso determinasse o fruto que vai sair de mim. E não é o terreno onde a árvore está plantada que vai definir que define o fruto da árvore. Se você pegar um limoeiro, um pé de limão e plantar num vaso, plantar ele em outro lugar mais melhor para o crescimento dele, onde ele vai ter chuva, onde ele vai tomar mais sol, independente do que for, o que vai nascer dele vai ser um limão. Não vai mudar o fruto. O terreno não muda o fruto.
na mesma coisa nas nossas vidas. Não adianta mudar as circunstâncias. O nosso coração ainda está lá. É um coração de pedra. Talvez eu não xingue, mas o seu coração tem tudo o que é necessário para você poder xingar, para nascer o fruto de falar mal dos outros e tratar mal. Então, veja, o problema do nosso coração é que o problema dos frutos que nós produzimos é que o nosso coração está com problema. Transformar o coração é o primeiro passo de mudança verdadeira em meio às tempestades da vida. Então, falta alguma coisa no nosso coração. Falta nós reconhecermos que nós precisamos de Jesus Cristo. Se eu não reconhecer essa necessidade de Jesus Cristo, é porque eu estou orgulhoso e incapaz de enxergar que o meu coração é mau. Nós, às vezes, chamamos que o problema é aquilo que é visível, quando, na verdade, o problema é invisível aos olhos. Mais uma vez, eu bato nessa tecla, porque nós não somos capazes de ver a maldade que há no nosso coração. Tá? Então, o que há de errado no coração humano? Bom, visão distorcida sobre nós mesmos. Acreditamos que, se mudar as circunstâncias, seríamos pessoas melhores. É a questão da árvore, né? É o terreno que é o problema. Se colocar a árvore no vaso, não vai dar o fruto. Vai dar outro fruto. Não vai dar outro fruto, vai dar o mesmo fruto. Se plantar ele na areia, vai dar outro fruto. Não, a árvore é a mesma. Vai dar sempre o mesmo fruto. Assim somos nós. E nós acreditamos que, se mudar as circunstâncias, nós seremos pessoas melhores. Se tivéssemos mais dinheiro, nós, então, não agiríamos de determinadas maneiras por causa da falta de dinheiro. Então, uma pessoa que está sempre endividada, que está sempre pedindo empréstimo no banco para poder comprar o tênis que tanto deseja, para poder comprar a bicicleta, para poder comprar um videogame, para poder comprar algo que agrade o filho. Veja, tudo isso, a gente está sempre endividado, e se eu tivesse mais dinheiro, eu não teria mais problema. Não. O problema é a compulsividade de achar que eu preciso ter um videogame, que eu preciso ter um tênis caro, que eu preciso ter uma roupa de marca. Tá vendo? Então, é meu coração, são os meus desejos que estão errados. Né? Então, isso não vai mudar. Você vai ter mais dinheiro e vai continuar endividado. Se estudasse em uma escola melhor, eu seria uma pessoa melhor, porque eu teria um emprego melhor, porque eu teria mais dinheiro. Não ia mudar. Se tivéssemos nascido em outra família, nós vamos também, seria outra coisa. Se meus pais tivessem dado mais atenção para mim, talvez eu fosse uma pessoa mais educada. Né? Se eu tivesse nascido numa família em que fosse mais extrovertida, eu não seria tão tímido. Então a gente começa a achar que é tudo assim, né? Que o problema está fora nós. Se meu marido ou esposa fosse diferente, com certeza meu casamento seria melhor. Se meus pais não fossem tão rígidos ou dessem mais atenção, veja, nesses casos, em nenhum desses casos, eu estou olhando para mim mesmo. Todos os problemas estão fora de nós. Então, quando encontramos esses problemas e definimos como sendo um problema externo, né, algo que vai mudar a minha vida, nós estamos dando lugar a ídolos em nosso coração. Uma vez eu estava conversando com muitas pessoas, a conversa gira em torno disso, e a pessoa vem assim: é errado eu querer que o meu marido mude? Não, não é errado você querer que o seu marido mude. O problema é o que está movendo você a querer que o seu marido mude. Então, o marido, ele não ajuda nas coisas de casa. A mulher tem o desejo, o marido até ajuda, vamos voltar. A mulher tem o desejo de que o marido ajude nas coisas de casa. Ela quer que o marido faça as coisas, faça aquilo outro, faça não sei o que lá. O que às vezes pode estar escondido neste coração é que ela quer ter controle sobre a situação. Ela quer saber o que o marido está fazendo, o que ele tem para fazer, aonde ele vai. Às vezes o que está escondido aí é uma insegurança. Às vezes o que está escondido aí é medo, é desejo de controle, de ter controle sobre as coisas. Então tudo isso, né, são problemas que estão no nosso coração. Então, o marido tem que ajudar em casa? Sempre, de preferência, tem que ajudar em casa. Tem que ajudar no que for necessário. Muitas vezes, a mulher, no caso de mulher que fica em casa, que cuida dos filhos, que as pessoas costumam achar que mulher que está em casa não faz nada, que não trabalha não faz nada. Pelo contrário,
acorda, cuida das crianças, cuida das casas, cuida das coisas do marido, da coisa do lar, de providenciar para não faltar nada. Quando o marido chega em casa, às vezes essa mulher trabalhou o triplo do que ele trabalhou dentro da empresa. Então, é importante o homem estar atento às necessidades da esposa e poder auxiliar nessas coisas. Contudo, às vezes nós estamos querendo ter o controle sobre essas coisas. Então, isso é um problema, né? Então, uma visão distorcida sobre nós mesmos. A mulher não pode simplesmente querer controlar a vida do marido, né? E eu estou falando, é só como exemplo, tem todos aqueles casos. E Ezequiel, veja só, 14, de 1 a 5, é um caso desse. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Esses anciãos estavam vendo problema, muita coisa estava acontecendo de errado e eles estavam vendo problema em tudo quanto é coisa. Eles vêm então na presença do profeta para buscar uma palavra do Senhor para trazer um pouco de conforto para o coração deles. Então Deus diz para o profeta: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Veja, quando nós estamos colocando o problema como algo exterior, como esses anciãos estavam colocando e querendo uma solução para um problema que estava externo, Deus estava falando que o problema não estava lá fora, o problema estava no coração deles e que ele ia responder segundo a multidão dos ídolos do coração desses homens. Por quê? Porque esses homens abandonaram o Senhor. Então, este é o problema. Nós estamos colocando coisas no nosso coração no lugar de colocar Deus. Este era o problema desses homens. Este também é o nosso problema. Então, precisamos olhar para o nosso coração. O problema não são os desejos, mas a forma como nós estamos desejando. Nós podemos desejar mudar de emprego? Podemos. Mas por que eu estou desejando mudar de emprego? Nós podemos desejar uma casa nova? Podemos. Mas por que eu estou desejando? Então, muitas vezes, esse é o problema. E aí, o que eu começo? Eu começo a olhar, né? A minha casa já não é o suficiente. Então, vamos colocar a questão de querer ter uma casa nova. É errado eu desejar uma casa nova? Não, não é errado você desejar uma casa nova. É errado eu desejar uma casa própria. Eu vivo de aluguel há tanto tempo, trabalho há tantos anos, queria ter algo que fosse meu. É errado isso? Não, não tem nada de mal nisso tudo. Mas a partir do momento que a sua felicidade depende deste acontecimento, a sua paz de espírito, a sua tranquilidade depende desses acontecimentos, nós já estamos colocando isso no lugar que pertence a Deus. Então, desejos e necessidade podem se tornar senhores de nossas vidas, pois controlam a forma como nós iremos agir. Podemos desejar coisas boas de forma errada. E uma ajuda para reconhecer os verdadeiros motivos é perguntar: o que eu quero realmente? E por que desejo alcançar isso? Eu trabalhei a minha vida inteira e queria tanto ter uma casa própria. E aí a pessoa passa a olhar aquilo que ela não tem e ficar frustrada com aquilo que ela não tem e não consegue olhar que Deus sustentou a vida dela esse tempo todo. Que independente de ter a casa própria ou não ter a casa própria, de viver de aluguel, Deus abençoou para que ela pudesse ter onde morar. Que a vida dela seguiu normalmente se ela tivesse uma casa própria ou se não tivesse uma casa própria. E aí a gente consegue enxergar, às vezes, o problema maior. Porque, na verdade, a pessoa queria ter mais posses. Então, se ela tivesse uma casa própria, ela poderia ter um carro. Se ela pudesse ter um carro, ela poderia viajar mais. Se ela pudesse viajar mais, ela poderia descansar mais. Então, veja, o problema está nos desejos, na forma do porquê que eu estou desejando. A pessoa está querendo conforto, ela está querendo mostrar, muitas vezes,
Ah, porque as pessoas estão postando no Facebook que foram para não sei onde, que foram para a praia, e você passa a olhar para a sua vida que só trabalha, e não tem nada disso, e perde o propósito das nossas vidas como cristãs de anunciar aquilo que é verdadeiro, que é o amor de Cristo. E nós perdemos isso de vista. O amor de Cristo já não satisfaz mais o meu coração, e eu preciso de alguma coisa que substitua, então, a ausência de Cristo no meu coração. Então, o que eu quero realmente? Hebreus, então, 4, de 12 a 13, vai mostrar a importância da palavra de Deus para que possamos, então, reconhecer estes problemas nas nossas vidas. E o autor aos Hebreus diz o seguinte: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, nós precisamos da palavra de Deus para não acontecer conosco o que aconteceu com aquele jovem, que quando Deus falou com ele preferiu as riquezas, incapaz de olhar para o seu coração e ver como ele desejava mais a riqueza do que o próprio Deus que estava diante dele. A palavra de Deus foi lá para discernir o problema, mas o orgulho impediu de reconhecer a verdade. E muitas vezes nós somos assim. É por meio da palavra de Deus que nós temos que olhar o nosso coração. Às vezes nós queremos olhar para a palavra de Deus como uma forma de resolver os problemas ao nosso redor, quanto na verdade a palavra de Deus está lá para resolver o problema que está aqui. Este é o maior objetivo da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é nossa maior e melhor ferramenta para expor os motivos e os ídolos do nosso coração. Devemos sempre recorrer à Bíblia para sondar a nós mesmos e para pensar corretamente sobre nossos problemas. Sem a palavra, seremos incapazes de enxergar os ídolos que adoramos. Por isso, acreditaremos estar sempre certos na forma que agimos. Sem ela, o culpado sempre será os outros, pois caímos na astúcia da serpente e nos vemos tão bons que nós somos quase deuses. E às vezes nem isso nós somos capazes de reconhecer. Concluindo, irmãos, mudança verdadeira em meio às crises e tempestades da vida sempre acontece na esfera do coração. Sempre expõe a carência profunda que existe de alguma coisa e aponta, então, que o que nós necessitamos de verdade é de Cristo Jesus e da sua graça. Por isso, lembrem-se sempre, lembremos-nos sempre. Ou o meu coração focaliza Cristo, ou focalizará a mim mesmo. Somente a cruz nos liberta de nós mesmos. Espero que tenha ajudado bastante aos irmãos. Espero que isso sirva para que possamos buscar a Deus para esquadrinhar o nosso coração em busca dos nossos pecados, para que então possamos ter o coração transformados por Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo, se assim Deus permitir.